Olá, consciência empreendedora do capital humano está no ar, proseando com Marcos Terra. Gratidão aos voluntários, às empresas cidadãs pelo apoio. Como mencionam as culturas populares, uma andorinha só não faz verão. Por favor, curte, comente, divulgue, acione o sininho para que outras entrevistas você possa ter acesso a esse trabalho feito com tanto amor. E hoje nós temos aqui para falarmos sobre a questão por que aprender um idioma pode ser tão traumático. E nada melhor para nos auxiliar nesse contexto, o educador Ravi Michel Iteraminense. E vamos que vamos! Olá, Ravi, educador. Olá, Marcos. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhar desse momento. Olha, já começo com o meu trauma de inglês. De quinta, sexta, sétima, que eu passava com 5, acho que o professor tinha piedade, passa essa pobre criatura. Porque ficou condicionado. O maldito livro está em cima da mesa. E pronto, eu não saía disso. Então, assim, eu creio que eu não tive um professor de inglês orgânico. Creio. Porque eu tenho essa dificuldade de falar. Creio que não só o inglês, como outros idiomas, em razão da metodologia. Eu queria começar a falar um pouquinho sobre isso. Por que as pessoas têm trauma de aprender um idioma, não só o inglês? Sim, a gente tem muitos problemas estruturais, socialmente e dentro, principalmente da educação, e principalmente dentro da educação de idiomas, né? Nós brasileiros temos uma dificuldade de entender qual a importância de falar um segundo idioma, a gente ainda acha que isso é muito distante da nossa realidade. Então a gente tem hoje um mundo muito tecnológico, de muito acesso e, bom, as escolas elas vão se adaptando para o mercado, Sim. né? Então a gente tem aí, por exemplo, no início ali perto da Revolução Industrial, a gente tem o inglês mecânico, né? O inglês que, na verdade, é o inglês mais gramatical, para ler manuais. Então, ali criou-se uma abordagem. Então, a gente ainda tem muitos resquícios desse tipo de abordagem que faz com que a gente entenda, queira entender, mas não sabe falar. Eu sei ler um manual, eu sei É entender. o inglês instrumental? Exatamente. A gente só utiliza aquela ferramenta ali para poder entender, mas a gente não sabe se comunicar, né? Então, daí a gente tem muitos anos aí, até hoje nós temos escolas que seguem Essa essa linha, né? abordagem. Olha só, eu comentei com um amigo nosso em comum que trabalhou contigo em inglês, o Tuba. Tuba, lá em Portugal. Aquele abraço forte, como a evolução. E ele falou assim, Marcos, vou falar algo referente ao Ravi. Trabalhei com o Ravi, ministrando aula de inglês. O Ravi tem uma metodologia, tipo assim, ou aprende ou esquece. Não tem meio termo. E isso creio que é significativo para o educador. Também, fora o ensino médio que foi um terror, eu tentei fazer alguma aula de inglês aqui em Brasília. Eu já cheguei na sala de aula, o professor já me cumprimentando, falando inglês, eu fiquei mais perdido. Aí que acabou o trauma mesmo, completou o trauma. Falei, não quero aprender essa língua, porque o tempo todo estou falando inglês. Eu falei, como é que eu vou aprender uma língua? Não estou em imersão, não estou viajando para fora do Brasil para ficar 6 meses em outro país, que eu creio que é significativo. Mas, reforçando, por que que o Tuba tem razão do teu trabalho ser tão brilhante, de facilitar o processo de aprendizagem? Eu espero que ele tenha razão. Bom, então, é interessante quando você fala isso o professor já chega conversando comigo e eu travo, porque você vem dessa mesma abordagem que eu acabei de falar, né? Você vem desse lugar de que eu preciso aprender um idioma, seja ele qual for, para poder me comunicar. Mas não sei comunicar, eu sei ler, sei falar, Sim. sei identificar alguma coisa, mas eu não sei me expressar. Dentro da minha carreira, eu já sou professor há 12 anos, então, educador há 12 anos, né? E eu acho que eu vim
entendendo e compreendendo, principalmente por ler teóricos e na universidade, lógico, a gente tem acesso a tudo isso. E eu Você quando é me... graduado em letras? Isso, eu sou Foi o que eu formado, pensei. isso, em letras, isso. E eu, quando, na universidade, eu me deparei com o Gardner, né, o Howard Gardner, que é um norte-americano, psicólogo, que é conhecido pelas múltiplas inteligências, né? Então, ele desenvolveu esse conceito que todos nós temos múltiplas inteligências, multiformas de aprender. E muitas vezes a gente não sabe qual é a nossa forma de aprender, né? Então, quando a gente se depara com essas tantas abordagens, essas abordagens elas acabam, as metodologias das escolas, públicas ou privadas, elas acabam fechando para uma inteligência só. Então ele espera de um aluno, sendo que a gente tem uma diversidade Sim. de alunos e tipologias, né, de inteligência, e a gente tem esse choque, né? E é nesse choque que eu me deparei e falei assim, não, peraí, eu preciso adaptar. Então, eu gostaria, inclusive, de aproveitar esse momento para valorizar os profissionais de licenciaturas, né? Os profissionais formados mesmo, porque a gente tem muitos tabus. Nós, brasileiros, temos muitos tabus, né? Então, a gente acha que aprender com um nativo, o nativo, não desmerecendo, vão ter nativos formados, vão ter nativos que vão ter capacidade, sim, de ensinar o próprio idioma. Mas os licenciados, os brasileiros, já existem pesquisas provando isso, que eles Interessante. ensinam melhor um segundo idioma por entender qual é a sua dificuldade. Então, um processo de empatia existe. Empatia, que é uma das principais habilidades da inteligência emocional. Eu tenho um amigo chamado Igor, aquele abraço forte. Andando, fazendo trabalho voluntário com o Igor, a música tocando, eu falei, Igor, traduz em tempo real. Ele não conhecia a música. Eu falei, como é que você tem essa habilidade? Ele falou, Marco, alfabetização. A minha alfabetização normal, convencional da língua portuguesa foi paralelo com o inglês. Então ele fala, nunca saiu do Brasil, nunca morou fora do Brasil, mas ele fala fluentemente, entende em tempo real e vai traduzindo a música. Eu falei, Isso é o que a gente chama de naturalidade. certo. Outro tabu que a gente tem muito é a questão da fluência, né? As pessoas perguntam assim, quando você fala inglês, as pessoas já perguntam assim, você é fluente? Né? E o que é essa fluência, né? As pessoas imaginam que a fluência é você falar como um nativo, né? E a gente nunca vai falar como um nativo, né? Porque é difícil. Você não convive na cultura, você nasceu na cultura. Exatamente. Então, a gente vai se aproximar. E o que é fluência? Fluência é enquanto eu estou falando, eu estou processando os meus pensamentos e estou construindo e me comunicando, né? A gente vai chamar isso agora, hoje os teóricos já chamam, modificam isso de naturalidade. Então você tem uma naturalização da fala. Então eu consigo me expressar da mesma forma que eu me expresso na minha língua materna. E isso é difícil, é muito difícil, é um caminho, né? É um caminhar aí. E eu acho que quando o nosso querido Tuba traz esse comentário sobre ou você aprende com raiva, isso não aprende, eu não dou esse título a uma abordagem minha, mas sim a todos os meus colegas profissionais formados que são comprometidos, que continuam estudando, que se atualizam. Essas pessoas, elas precisam ser mais valorizadas, né? Do que um nativo, do que uma pessoa. Porque, por exemplo, você é nativo brasileiro, você é brasileiro nativo. Você fala português. Você pode ir para fora do país e ensinar português? Complicado. Muito complicado. Então, existem 1000 barreiras aí, Sim. né? você é educador de uma área específica que não de línguas, né? Então, imagina uma pessoa que não é formada em outro país, vem e vai te ensinar paralelamente Paralelo. ao português. Você está falando, eu lembrei de um fato. Eu recebi um convite de uma brasileira que se deu muito bem no Canadá. E ela falou: eu pago a tua passagem, vem para cá, fica 6 meses no inverno
tu aprende esse inglês. Eu falei, meu Deus, mas uma brasileira, não seria melhor morar com os canadenses, que já, os nativos, seria muito mais fácil para fluir. Mas eu desisti, porque não dou conta do frio, 20 graus negativo não é comigo. Também, enfim, são processos, mas agradeci muito. Olha só, Luísa de Brasília, Luísa, como aprender a falar sons tão esquisitos com o R do inglês e os U's do francês? Exatamente. Existem sons que a gente não tem no nosso alfabeto fonético da nossa língua, né? Então, esses sons são muito estranhos para a gente. Então, a gente acaba brincando ali e tentando trazer similaridades, né? A gente fala que o R do inglês, por exemplo, o R, nosso R do português, ele tem dois sons, né? Um som que a gente chama de fricativo, que é o rrr, que é esse caro, meu caro, nossa, eu tô de cara, de né? cara. E a gente tem o som, que é o outro som do R, que é o r, né? Que é esse som de carro, né? De carreira. Aí a gente tem os dois sons do R. E no inglês, nenhum desses sons correspondem ao mesmo? R. Nenhum Olha dos só. sons. Por isso tanta dificuldade, né? Porque aí a gente vai ler, na hora que a gente vê a letra, a gente se depara com aquela letra, a gente quer ler como a gente lê em português. Sim. E a gente não vai conseguir, porque a gente cria outras palavras, então a gente modifica. Então, uma forma, né, respondendo a Luísa, uma forma de a gente treinar isso é começar a entender que isso existe e começar a treinar o som real, né? Sim. Então, esse R no inglês é o R, então esse som que a nossa língua dobra e ela tem uma modificação diferente na nossa boca que é muito parecido, não, talvez, eu diria aí que não é o mesmo som, mas arriscaria dizer, mas é o mesmo do porta, porteira, e muitos Porteira. professores fazem essa brincadeira. O problema é que a gente não lembra, porque às vezes a gente não está naquela região Sim. que tem esse som, né? Então, a gente vai criando essas similaridades e treino. Eu acredito que em inglês, eu costumo falar muito para os meus alunos que a gente não estuda, a gente treina. Então, os meus alunos, eles ouvem muito isso de mim. Vamos treinar? A gente vai treinar o idioma. Exato. Porque estudar inglês é você compreender e dissecar a língua e mergulhar mais. Treinar um idioma, seja ele qual for, está mais próximo da nossa vivência com o português. Porque ninguém te ensinou português dizendo assim, olha, Marcos, você vai usar agora um verbo. Então, primeiro o sujeito, depois o verbo, depois você vai usar o objeto, tá bom? Tá bom, entendi. Eu quero água. E aí você fica assim, né? Ninguém aprende assim. A gente aprende com uma repetição, a gente aprende com o hábito do dia a dia, com o treino do dia a dia. Então, a gente... É mais por esse caminho que a gente aprende esses sons aí. Então, assim, fazendo uma analogia à sua fala, se eu receber uma proposta auspiciosa para trabalhar na China, então, pelo menos assim, uns 6 meses para aprender o mandarim, nada melhor do que ir na feira dos importados, conhecer uma chinesinha, treino, né? E perfeito. Isso para qualquer língua. Então, namorar com alguém que fala a língua que você almeja facilita? Com certeza, né? Mas beijando na boca e chamando a língua da pessoa. Pronto, né? Olha só, a Luísa... Por osmose. Por osmose. A Luísa... Isso é só começando pela boca, depois termina outras coisas, né? A Luísa, ela é empreendedora, que ela mandou 2 perguntas, aqui de Brasília. Luísa, mais uma vez, gratidão. A Luísa pergunta, tem idade para começar a aprender a segunda língua? Não tem idade. Na verdade, não tem idade para se aprender nada, né? Tudo na vida a gente pode aprender sempre. A gente precisa se abrir para isso. Então, a gente precisa começar a desenvolver esse olhar para si, para a gente entender que a gente pode aprender, né? A gente vai aprender durante a vida inteira, né? E um idioma pode ser um desafio, principalmente por processos traumáticos, né? Então, situações de humilhação, situações de vergonha, situações de exposição, como por exemplo, como você deu o exemplo, né? Eu já chego na sala e já sou exposto, isso me trava. Então, quando você vai trabalhando e entendendo tudo isso dentro de você, você acaba modificando aí algumas situações dentro de você e que te abre para aprender. Lógico, um profissional, ele vai conseguir
fazer com que você destrave tudo isso de uma forma muito natural, Certo. né? Então, sim, eu acredito que não tem idade para começar a aprender, né? Porém, a gente tem estudos aí já da neurociência mostrando que quando os pais, principalmente os pais que têm um vínculo com a criança, falam em inglês com seus filhos já pequeno, inclusive tem estudos de que desde bebê as crianças vão adquirindo, elas vão processando Só, sons melhores e olha aí elas só, conseguem reproduzir por conta dos perfeito. pais e não da TV. Então, Nada assim, TV. esses estudos mostram muito ainda que existe uma eficácia das TVs, dos programas, né, infantis em idiomas que ensinam A, B, C, D e por aí vai. Existe uma eficácia, mas ela é muito pequena comparado quando o pai faz. Olha só. Bom, a próxima pergunta é: qual dica você dá para quem quer aprender inglês, mas não tem condições de pagar um curso? Dá para aprender inglês em casa? Essa pergunta é do Fernando Teles. Na realidade, o teu programa tem pessoas fazendo muitas perguntas. Daqui a pouco eu mostro a segunda pergunta, do Fernando Teles. E aí? Bom, é muito difícil afirmar que dá para você aprender em casa sozinho. Eu acho que dá para você aprender muita coisa, né? Mas vai ter um determinado momento que você precisa da ajuda de uma pessoa. Mesmo quando você vai para fora, por exemplo, fazer uma vivência de imersão, como você gostaria de fazer, 6 meses no Canadá. exatamente, e aí, quando você faz uma imersão, se você só vivenciar, você estando ali no dia a dia e repetindo e reproduzindo, você ainda assim vai precisar de um profissional te ensinando, pontuando, assim como no português. Sim. A gente não precisa, às vezes, começar a estudar e ter um professor e entender um pouco mais da nossa língua, já que a gente gostaria de falar rebuscadamente. Aí a gente começa a trabalhar na gente. Por exemplo, a gente tem os nossos cursos de oratória emocional, que a gente tem aí muitos profissionais trabalhando com isso, empreendedores, É, que vão trabalhar exatamente isso, essa potencialização do nosso idioma, do requinte, vamos ali começar a refinar a nossa língua. Então, um profissional, ele é necessário nesse processo. certo. Mas respondendo a pergunta diretamente do Fernando, eu acho que dá para você estudar até certo ponto um idioma, né? E não dá para você entender que você é super bom, que você vai ficar excelente, né, quando você estuda sozinho. Você vai adquirir um nível bom, um nível razoável para comunicar, para ler principalmente, mas aí vai vir sempre a barreira do conversar, É do conversar. né? E aí eu sugiro, por exemplo, né, como fazer isso então? Já que a realidade principalmente do brasileiro eu não tenho condições de pagar um curso ou pagar um professor particular para isso, né? Como Inclusive, você fazer dá isso? aulas particulares, Inclus- presenciais e online. Isso. Dona Coruja, se ainda não fala bem inglês, aproveite com Ravi. A gente tem um contexto social que nem todo mundo vai ter condições. Então, mas por exemplo, é tão interessante, né? Mas todo mundo tem internet. Sim, Então, por exemplo, quem tem acesso à internet, existem diversos sites. É só você jogar no Google, você vai encontrar sites que você conversa diretamente com pessoas que vão te ensinar o idioma delas e você vai ensinar o seu sim. A idioma. troca, né? Exatamente. Aí você já tem uma construção mais diferente, né? Eu não sou a favor de padronizações. Eu não acredito que, assim, não só como eu, muitos profissionais estudiosos entendem que não existe a receita mágica, sabe? Esses cursos rápidos que Que você prometem 18 meses 18 falar meses, fluentemente a língua. cursos que prometem horas, né? Hoje tem cursos que prometem horas. Esses cursos é uma promessa. Eles muitas vezes não vão atingir aquilo ali.
Por quê? Porque aprender um idioma demanda tempo. E quando eu falo tempo, não é só o tempo ah, anos, sabe? É tempo de, no meu dia a dia, eu Sim. introduzir o idioma, né? Então, por exemplo, você começar a ler mais notícias em inglês. E sonhar? Quando começa a sonhar falando inglês, já é um bom começo? Eu já estou viajando, veja. Inclusive, gente, aproveitando para o Fernando, agora me veio a gente conversando aqui, me veio uma questão. Porque a imersão ela é importante. Agora eu te faço a pergunta, se é possível responder. Entre imersão, passar 6 meses, ou o Fernando encontrar uma consciência que fala inglês e começa a namorar aqui em Brasília, é mais impactante, é mais fácil absorver a língua em 6 meses do que a imersão? Porque é a convivência, você vai conviver com a pessoa, você vai dormir com ela, você vai tomar banho com ela e assim por diante. Eu creio que seja muito mais, sei lá, não sei, É significativo porque existe um lado emocional que envolve. ativo, Sim, exatamente. É, E assim, a gente precisa começar a mudar esse já está, nós profissionais já entendemos isso. Essa questão da imersão, ela não é necessariamente você estar em loco, né? uhum, A imersão ela é você criar e condicionar, e estar imerso dentro de você dentro de mesmo. uma situação. Então, por exemplo, estar com uma consciência Uhum, que que falha a fale o idioma língua. que eu quero conhecer, que eu quero trocar, com certeza você está imerso. Tem como abraçar, beijar, enfim, essas Você coisas está todas. mais que imerso. Mas quem mexe, verdade. Olha só, e a última pergunta do Fernando, porque ele está realmente como empreendedor. Que tipo de carreira mais se beneficia de um bom inglês no currículo? Sou estudante de direito e em breve entrarei no mercado de trabalho. Vez ou outra, me pergunto qual seria a vantagem que o idioma pode me proporcionar, no caso de ele futuramente um bom advogado. Deixa eu só tomar meu suquinho pegando aqui, ó. O meu é o uísque de Jesus, H2O. Olha, Fernando, você que é estudante de direito e qual profissão, né, se beneficia mais com um segundo idioma? Essa é uma pergunta polêmica, porque a gente ainda, e eu falo a gente porque é culturalmente disseminado a ideia de que eu só aprendo o idioma para viver fora, né? Então, por exemplo, eu vou aprender inglês porque eu vou virar, sei lá, consultor, eu vou virar alguma coisa que vá atender fora do país. Então a gente tem essa ideia de sair De sair daqui, do Brasil. né? A questão é que a gente precisa quebrar isso. Em outros países, o inglês hoje, essa é a língua mundialmente falada, porque todos os países entenderam o seguinte: a gente precisa ter um diálogo, a gente precisa se comunicar de alguma forma. E por diversos motivos, o qual eu não preciso entrar aqui no mérito, foi o inglês, né? Tentaram criar uma língua, mas não aconteceu. É, E aí o que acontece? Bom, a gente tem essa ideia de que eu vou estudar para ir para fora. A gente precisa quebrar isso. Por exemplo, nós precisamos entender que eu preciso aprender um idioma não porque eu vou para fora, mas porque eu tenho que me comunicar com pessoas de fora. Qualquer área que você esteja hoje, você pode aprender um idioma para você ser ponte para uma empresa. Então, por exemplo, as grandes empresas internacionais, elas contratam pessoas no país de sua origem, né? Então, por exemplo, o Fernando poderia ser contratado por uma grande empresa de advocacia Multinacional, e uma grande empresa de advocacia que o contrata aqui para ser representante. aqui mesmo no Brasil. Exatamente. E aí ele vai ser representante dessa empresa. Sendo representante dessa empresa, ele vai tratar com brasileiros, falar em português com brasileiros, porém, ele, ao comunicar os feedbacks para a empresa, ele tem que falar inglês. Então aí vai servir o idioma, aí vai encaixar e aí ele vai ter outras Muito oportunidades. bom. Você tocou num assunto que me chamou a atenção, tudo, claro, mas aqui no finalzinho, que é relacionado ao segundo idioma que não deu certo. Talvez você esteja falando Esperanto, que eu já ia tocar nesse assunto. Etimologicamente, Esperanto é aquele que espera. E uma vez, uma professora de Esperanto, eu não falo Esperanto, ela falou que a metodologia do Esperanto
aprende Esperanto sem livro, sem mestre. Quer dizer, você sozinho aprende. E uma das justificativas é porque a língua Esperanto, como segunda língua, o que eles acreditam, 70% é do latim. Então, talvez para nós, enquanto brasileiros, que nosso português veio do latim, seja mais fácil aprender essa língua sem mestre. Tanto é que, segundo, estou falando na visão dos esperantistas, foi feito o teste em cadeias penitenciárias e as pessoas, de fato, aprenderam a segunda língua sozinho, sem mestre. E o mentor, o criador do Esperanto, foi um adolescente, um jovem na Polônia, que teve um trauma porque percebeu 3, 4 pessoas de língua diferente, criou-se um conflito e ninguém se entendia. E a partir daquele momento, o criador do Esperanto como segunda língua, ele criou essa língua onde 70% é latim. Então me chama a atenção, você falou que não deu certo, mas volta para a questão da etimologia. É aquele que espera. Já houveram tantas mudanças no planeta, não é isso? Se você colocar há 20 anos, como já mudou a configuração do planeta e vai mudar mais ainda. Particularmente, eu espero que o Esperanto seja a segunda língua neutra. Não é você preserva a sua identidade da sua língua nativa, português, inglês, francês, mandarim, mas ao se comunicar com outro, com outra consciência, fala-se o Esperanto, que é muito mais fácil, segundo dizem. Mas eu vou pedir agora a Dona Coruja. Dona Coruja, libera essa imagem para nós, que eu estou curioso. O que é que o Ravi está trazendo para nós? Solta, Dona Coruja, e vamos que vamos. Jovens. Jovens, por que jovens, Ravi? Então, eu escolhi essa imagem de jovens na praia, né? Nesse Praia. lugar, Que lugar bonito. exatamente, nesse lugar aí tão bonito, porque a praia é um lugar que a gente se desarma, né? A praia, quando a gente, não há quem não vá à praia e não se sinta preenchido pela maresia, por uma energia inexplicável, inenarrável, e a gente desamarra de tudo. Então, nós normalmente temos vivências muito fortes na praia. Aprender um idioma, para mim, é como ir à praia. Olha só. Eu preciso me desarmar, eu preciso começar a me desprender de tudo aquilo que eu acreditava para vivenciar aquele novo. E é esse novo que a gente vai querer mergulhar, mas tem medo. Então eu vou tentar falar, mas eu tenho medo, mas eu vou tentar falar, porque é legal, porque eu me desarmei. Eu tenho receio do mar, eu respeito o mar, mas eu vou lá, molho os meus pés. Por quê? Porque eu consigo, por exemplo, na analogia que eu estou fazendo, eu consigo me comunicar ao ponto do que é satisfatório para mim, eu fui lá e fiz. Então, eu coloquei essa imagem porque remete a esse momento para eu aprender um idioma, seja ele qual for, eu preciso estar relaxado, eu preciso que seja criado um ambiente e uma relação com o meu professor, para essa troca com o meu educador, para que a gente consiga fazer isso de uma forma natural. E eu falo natural como a natureza, né? Natureza mesmo. Olha aí, é provável, a Dona Coruja anda muito bem. Ela disse que o ano passado foi em Itacaré, na Bahia, e falou coisas maravilhosas, até imagino, né? Um abraço aí para os baianos. Como é que nós podemos fechar essa entrevista maravilhosa? Algum conceito, algo, assim, para a gente fechar com chave de ouro? Eu acho que aprender um idioma, eu acredito, não só acho, eu acredito e sinto que aprender um idioma hoje, seja ele qual for, a gente precisa ter autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque o autoconhecimento ele vai nos abrir para aprender tudo. O autoconhecimento ele vai nos proporcionar vivenciar a integralidade. E aí, sobre essa questão da integralidade, esse conceito de educação integral, ou seja, que me entende como estudante, como aprendiz, que é completo e é inteiro, eu não poderia deixar de falar de Krishnamurti, que foi um educador, escritor e filósofo indiano, hindu, bom. E ele é muito conhecido, além de ser muito conhecido, ele é muito inovador
nisso. Então eu até trouxe hoje aqui um pequeno parágrafo do Krishnamurti, porque eu não poderia ser tão fiel como as palavras dele. Para instituirmos a educação correta, é indispensável compreender o significado da vida como o todo. E para tal, devemos ser capazes de pensar, não rigidamente, mas de maneira direta e verdadeira. Um pensador inflexível não tem pensar próprio, porque se ajusta a um padrão, repete frases e pensa dentro de uma rotina. Compreender a vida é compreender a nós mesmos. Este é o princípio e o fim da educação. Pronto, fechou, com chave de ouro. Ravi, gratidão. Vamos brindar as canequinhas Gratidão. do programa Prosseando com Marcos Terra. Gratidão e Vamos que vamos!